Hã? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O negócio aqui é chique, ainda não vai se acostumar ainda com isso aqui. Glória a Deus, né? Meu irmão, quando o pastor estava falando aqui a respeito da campanha de oração, fazer 7 dias, o interessante também é você testemunhar, viu? Muitas vezes, quando Deus faz na tua vida, as tuas experiências, às vezes servem para a vida de outro irmão também, né? E eu aprendi na Donep isso. Quanto mais você testemunha, mais você conta aquilo que Deus fez na tua vida, mais Deus te abençoa. Porque a experiência que você teve com o Senhor não fica guardado para você, mas é compartilhada. Então, se você já teve uma experiência com o Senhor através dessas campanhas, né, pastor? Pede uma oportunidade para o pastor para você compartilhar aqui na frente, né, de uma forma breve, sucinta, né, para falar aquilo que Deus tem feito na tua vida, né? Mas tem que tomar cuidado, né, pastor? Senão prega, né, no começo também, às vezes, não quer nem entregar mais o microfone, já fica a ministração aí, mas glória a Deus, né? Meus irmãos, queria convidar você a abrir a Bíblia em Josué, capítulo 1. Abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 1. A mensagem que estava preparada para pregar essa noite, que o Senhor tinha, eu creio que eu tinha colocado no meu coração, não foi o Senhor não, foi a respeito do Senhor como lavrador, né, e podando os seus ramos. Mas eu estava orando nessa tarde, pedindo uma direção de Deus, e o Senhor falou no meu coração a respeito dessa palavra, né? Na verdade, hoje foi uma das noites difíceis que eu tive, praticamente passei a noite, a madrugada orando, na prova, né? E o Senhor ministrando comigo já faz uns 2 dias essa palavra, falando no meu coração. Todos acharam Josué capítulo 1? Amém? Então vamos lá. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você e nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das minhas palavras, deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com vocês por onde andar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, grande é o Senhor, nós te adoramos, Pai, e rendemos graças ao Senhor por estarmos aqui nesta noite. Somos privilegiados por poder compartilhar da Tua palavra. Deus, a Tua igreja e eu estou aqui para ouvir a Tua voz. Ministra nos nossos corações, Deus, fala conosco. Ministra, Deus, da palavra, Deus, usando a minha vida. Deus, nos testemunhos, naquilo que é para ser falado. Deus, Pai, que o Teu Espírito venha ter livre acesso, venha andar livremente em nosso meio. Todo impedimento, Deus, toda barreira, toda prisão, todo cativeiro, Deus, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Pai, e declaramos a bênção do Senhor, o favor imerecido em nosso meio. Ministra, Senhor, nas nossas vidas,
acalma o nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando eu falo dessa palavra, que o Senhor já está ministrando no meu coração já faz alguns dias, há 2 dias atrás, eu estava orando e fui pedir uma palavra, procurar uma palavra ao Senhor, e o versículo que veio bem esse: seja forte e corajoso, né? E de repente eu me deparei numa situação nessa madrugada que eu dei uma estremecida na base, e quando estou ali em momento de oração, eu lembrava dessa palavra e eu fui procurar alguns pastores, amigo meu ali na madrugada, ver se tinha algo de Deus para a minha vida. E de repente, um amigo que eu fazia tempo que eu não conversava com ele, me manda uma mensagem que era esse versículo: seja forte e corajoso. Mas quando a gente se depara com essa situação, né, a gente está olhando aqui numa perspectiva do seguinte: Moisés morrendo aos seus 120 anos, e o cajado sendo passado para Josué. Moisés, quando a gente olha, ele era um profeta que conheceu a Deus face a face. Era um homem diferente, uma pessoa escolhida por Deus, uma pessoa diferente. Após Jesus, o maior profeta que realizou sinais e maravilhas foi Moisés. Imagina você chegar com um povo, se levantar no meio de uma nação para salvar um povo, né? Poderia morrer a qualquer momento pelo faraó. De repente chega, o mar vermelho se abre, andando pelo deserto, Deus usando ele para escrever as leis. Então foi um homem muito usado por Deus, ou seja, muitos sinais aconteceu, né? Depois de Jesus, eu creio que foi um dos maiores profetas na Bíblia, com sinais e maravilhas. Um homem que lutou contra um rei e uma nação sozinha, um homem de coragem. Se a gente olhar para a vida de Moisés, tem muitas características de um homem com uma personalidade e características de um homem diferente. Mas quando a gente olha já para Josué, é quando Deus quer começar um novo tempo, um novo ciclo, algo diferente. Já não é para ensinar o povo, já não é para libertar o povo, instruir o povo. Foi isso que Moisés veio para fazer: libertar o seu povo judeu, que estava aprisionado como escravo no Egito, da libertação no deserto, instruí-los, né? E daqui para diante, o papel não era mais dele. O papel era de uma pessoa que era de guerra, de conquista, de batalha, uma pessoa, um novo tempo e um novo propósito. E aí quando a gente olha para Josué, Deus o levanta, mas a Bíblia diz que Josué não é um homem comum também. A Bíblia diz que Josué é o quê? É um homem cheio do Espírito. Está aqui a diferença. Deus levanta um homem cheio da presença dele. Então Josué, a gente tem o entendimento que ele é o quê? Um homem direcionado por Deus, né? Nós temos o privilégio também, nós podemos ter a oportunidade de sermos um homem ou uma mulher direcionado por Deus, né? Aí quando a gente olha na palavra em Deuteronômio 34:9, ora, Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. Ou seja, a palavra de Deus está falando que Moisés impôs a mão sobre ele, e aquele espírito que estava sobre ele foi sobre Josué. Aí a gente vê o quê? Uma mudança de liderança, uma mudança de cajado, né? Uma mudança de propósito, um novo tempo, algo diferente. E quando a gente se depara com essa situação, a gente olha que tudo tem um processo de mudança. E quando a gente olha para essa história, Josué e Moisés, a gente também começa a ver um recomeço. Porque agora o objetivo é diferente. A terra já foi avistada. E agora eles tinham que fazer o quê? Conquistar. A palavra de Deus tinha promessa com eles que onde pisassem a planta dos pés seriam deles. Mas não seria de uma maneira fácil. Eles iam ter que o quê? Batalhar, ter que lutar, guerrear. Era algo novo e diferente. Não era mais só ensinar, ter experiências com o Senhor. Mas era um tempo do quê? De conquista. Deus prometeu a eles, mas não é para ter dado nada de mão beijada. Deus prometeu, mas aquele povo precisava lutar por aquilo. E assim não é diferente comigo e com você. Quantos de nós aqui temos promessas? Eu tenho várias promessas.
Desde o que está na Bíblia e desde o que Deus já usou pessoas para entregar para mim. Mas quando Deus promete algo para você, não é que aquilo vai cair em cima do teu colo facilmente. É algo que você precisa conquistar. É algo que você precisa batalhar, correr atrás, seguir em frente. Não vai ser fácil. Mas se Deus prometeu e você estiver direcionado por Ele, você vai conseguir chegar até o fim. Aleluia. Quando a gente pensa em recomeço, agora nós se deparamos com uma situação com novos objetivos. A terra prometida foi encontrada. Agora a missão é conquistar. Deus usou Moisés para a libertação do teu povo judeu da prisão e em seguida para presentear Deus através de apresentar Deus através de sinais e experiências com o Senhor. Agora há um novo tempo na história na Bíblia, tempo de conquista. Tudo na vida tem um início e um fim. Tempo de lutar por aquilo que Deus prometeu. Agora eu quero que você olhe para você agora. Será que você não está vivendo um tempo de recomeço? Será que você não está começando a viver um tempo que as promessas de Deus estão para acontecer na tua vida? Será que você não está vivendo um tempo de as dificuldades estão à porta, mas a vitória está chegando, está próxima? Eu não sei você, meus irmãos, mas as coisas quando começam a ficar muito difícil, é porque a vitória está chegando. As coisas estão para acontecer. Eu estranho quando a minha vida está muito calma. Aí eu começo a colocar a minha barba de molho. Né? Eu não consigo deixar a barba, mas eu começo a ficar preocupado. As coisas muito calmas, se preocupa. Mas quando você está na prova, é que algo da parte de Deus vai acontecer na tua vida. Aleluia. Esses dias eu estava passando na frente do hospital e compartilhei com a minha esposa. Um momento que eu estava parado no sinaleiro, eu olhei e falei, puxa, esse lugar aqui é interessante. Momentos de alegria, né? Quando nasce uma criança, né? Quando uma vida começa, mas também um lugar de muita tristeza. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente olha, então a gente pode ver nascimento, criança, alegria, felicidade de uma família, né? Mas também um lugar de morte, vida se encerrando, também pode ser um lugar de alegria, pessoas sendo curadas. Aí quando eu me deparei no mesmo dia, eu estava na fazenda e no fim da tarde eu gosto muito de olhar o pôr do sol. Um momento que eu acho que o pôr do sol é o momento mais lindo do dia. Parece que o Senhor desenha aquele momento. Ontem, não sei se você olhou, a lua, estava meia lua, e eu parei um momento para contemplar as coisas de Deus, o sol meio que se pondo laranja, o céu estrelado, coisa mais linda, e o que me lembra, o momento que Deus falava com os teus profetas. Momento de lembrar, contemplar as coisas de Deus, inicia um lindo dia, eu termino um lindo dia, traz sentimento de alegria, contemplação, né? Mas esses dois momentos, se a gente olhar esses dois momentos, tanto no hospital, tem o início de uma vida e o término de uma vida, mas se você olhar no dia, tanto o início do dia, quanto o fim do dia tem o início e o fim. Mas o interessante é que do início e do fim, tem o meio, que é o processo. Então você começa de um jeito, mas não pode terminar do mesmo jeito. Deus tem uma promessa para você, Deus tem planos para você, e esses planos têm que se concretizar na tua vida. Você tem que crer, você tem que conquistar. E na vida de um crente, existem vários recomeços. Porque Deus promete, as coisas acontecem, não é que quando Deus prometeu, você conquistou aquilo que Deus prometeu, que você vai ficar só no bem bom, não. Espera lá que eu vou fazer algo novo. Pum, Deus quebra aqui, põe você lá de baixo para recomeçar novamente.
é um dia após o outro, as coisas são diferentes, os problemas mudam, a história muda. O erro está, eu costumo dizer, você viver na mesma prova sempre. O teu processo, as tuas provas, as tuas lutas têm que mudar. Viver algo diferente. O segredo é como estamos conduzindo as nossas vidas nesses recomeços. Quando Deus quer fazer algo novo, vamos pensar em Josué. Quando Deus queria fazer algo novo, imagina, Moisés morreu, o cajado é passado para Josué. Como que ele se deparou com essa situação? Será que, quem sabe, preocupado? Com o que ia ter que enfrentar? Será que medo? Será que indeciso? Será que alguma circunstância? Será que isso não está acontecendo na tua vida hoje? Com medo mediante os problemas? Com medo diante das dificuldades que você está passando? Ansioso? Preocupado? O interessante é como que nós conduzimos esses recomeços. Situações inevitáveis da vida. Temos que aprender a lidar com isso. Na verdade, se for parar para pensar, não conseguimos ter um entendimento total das coisas que Deus quer. Às vezes a gente parar para pensar, a gente não consegue ter controle de nada. Você não consegue ter controle das suas finanças, você não sabe da economia amanhã, o dólar hoje, há pouco tempo atrás estava alto, de repente despenca, as coisas mudam, o preço muda, você não sabe da tua saúde, de repente você descobre que tem um problema, uma doença que você não sabia. Nós não temos controle de nada. Às vezes o teu casamento está uma bênção, chegou um probleminha, pronto, já acabou com tudo. O teu dia estava uma bênção, chegou algo, pronto, já destruiu o teu dia. A gente não tem controle de nada. A gente só pode confiar em Deus, porque é Ele que tem o controle de todas as coisas. Igual aqui o pastor estava lendo, abriu com Romanos 8, 28. Todas as coisas prosperam, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então as coisas, o problema que você vive hoje, às vezes é para cooperar com o seu bem. E às vezes você se desespera. Ou paralisa. Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. E quando eu penso nessa frase, que Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer, a primeira coisa que veio na minha mente foi a respeito de um semeador. Vamos falar da agricultura. O cara vem, planta, semeia, joga sementes na terra, faz tudo certinho. Mas se Deus não quiser, manda água, não nasce. Você vai ficar bravo com quem? Você fez tudo certo. A semente não nasceu. Mas por quê? A gente não entende. Eu não tenho controle da chuva, quem tem o controle é somente Deus. Assim é nas nossas vidas, às vezes a gente pode fazer tudo certo. E de repente você encontra com uma situação de enfermidade. Às vezes a medicina chegar para você e falar, bom, agora não tem mais jeito. Como aconteceu com a minha sogra alguns anos atrás. Falaram para ela que ela tinha somente 2 meses de vida na minha frente. Não tinha ninguém para ir com ela no médico. Eu falei, eu não vou deixar ela ir sozinha, eu vou junto. De repente o doutor vê o exame lá e fala, dona Olinda, a senhora tem um câncer no pâncreas e realmente você tem aí de 2 a 3 meses de vida. Eu falei, pronto, eu olhei para o doutor, olhei para ela, já queria chorar. Eu falei, não, doutor, deve ter outro jeito sim. Estava tudo bem. E às vezes a gente se depara com essas situações. A cada manhã tem algo novo que Deus faz. Isso se chama recomeço. Pensamos que recomeços é somente quando aparecem tragédias. Às vezes a gente olha, recomeço é quando acabou tudo. O recomeço não é isso. Há alguns tipos de recomeço. E eu creio que o mais importante deles é quando tomamos a decisão a Cristo. Esse é o melhor recomeço. Eu falo que a maior decisão na vida de um homem e de uma mulher é entregar a vida para Jesus. Porque quando você toma a decisão de entregar a sua vida para Jesus, isso gera um novo recomeço dentro de você.
né? O seu espírito estava morto, ele vivifica, interage com o Espírito Santo de Deus. A partir de hoje você é uma nova criatura. Deus começa a fazer algo novo dentro da tua mente, renovação da mente, dentro do teu coração. Deus começa a mudar você de dentro para quê? Para fora. Mudanças de atitudes, conversão, transformação de caráter, satisfação em conhecer a palavra, afastar-se do pecado, buscar intimidade com Deus, buscar a vontade de Deus, mudança de vida verdadeira. Se você está aqui na igreja, é porque você quer buscar algo de Deus. Então você é uma pessoa o quê? Transformada. Você quer algo novo, você veio aqui para buscar algo novo, algo diferente, se alimentar é porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Mas também nós temos que parar para pensar e ter uma conduta de vida verdadeira. Tem muita gente aí que ainda continua brincando de ser crente. Vem somente para a igreja para buscar a bênção. Mas lá fora quer levar a vida de qualquer maneira. Aí você acha que Deus está nesse negócio? Às vezes é duro falar isso. Mas a gente vê quanta gente vem para a igreja procurando o dono da bênção, mas compromisso com ele não quer nada. Aí as coisas não acontecem e depois culpa quem? Culpa Deus. Toma a decisão do jeito dele, da maneira dele, sem orar a Deus, faz a vontade dele. E dá errado e depois a culpa é do Senhor. Eu lembro que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, os meus hábitos, as minhas maneiras de agir, as minhas atitudes mudaram. Aquilo que não agradava a Deus, já tirei de perto de mim. Mas também perdi a maioria dos meus amigos. Eu me lembro que quando eu ia nas reuniões, os churrascos dos meus amigos, eu começava a ouvir conversa errada. Eu falei, puxa, você tem uma família tão bonita, por que você faz isso com a tua esposa? Né? Por que você faz desse jeito? Por que você está olhando aquilo ali? Pronto, daqui a pouco eu estava sentado na rodinha das mulheres. Né? Por quê? Você começa a ser diferente. Aquilo começa a te incomodar e eu tinha uma vontade muito grande que os outros mudassem também. Eu lembro quando eu conhecia Jesus no posto de gasolina, a experiência que eu tive com Deus. Logo que eu saí de lá, eu fui num evento lá de moto. Cheguei lá, eu estava falando de Jesus para todo mundo. De uma forma que eu mal tinha conhecido Jesus. Há pouco tempo depois, 1 ou 2 horas antes, eu estava lá falando, olha o que Deus fez na minha vida. Porque eu já queria apresentar aquilo para os outros que eu tinha acabado de conhecer. Isso é transformação de dentro para fora. Nós temos que parar de brincar de ser crente, temos que ser diferente. As pessoas têm que ver nós lá fora mesmo e falar, puxa, você é diferente. Até hoje eu ainda aguento piadinha dos meus amigos lá que era do mundo, né, lá do mundo. Fala, rapaz, né, eles tiram sarro de mim, mas eu acho legal, porque quando o problema chega na casa deles, eles lembram de quem? Daquele crente, né? Ou ora por mim, me ajuda, eu preciso de ajuda, né? Interessante isso daí, né? Glória a Deus por isso. Segundo tipo de recomeço, casar é recomeçar. Meu irmão, quem falou que entregar a vida para Jesus é fácil, imagina casamento. Não é? Casamento também é muito complicado. Imagina 2 pessoas diferentes, né? Eu falo que a primeira decisão mais importante na vida é entregar a vida para Jesus, a segunda é o casamento. Você vai passar a viver o resto da tua vida com essa pessoa. Pessoas diferentes, costumes diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes. Mas a melhor maneira do Senhor tratar na vida de um homem, tratar a mulher, é através do casamento. Porque todo dia você tem que perdoar, todo dia que você tem que matar a sua carne, todo dia que você tem que matar a sua vontade. Então o entendimento que você veio para fazer o outro feliz, não é você feliz, não é a tua vontade, o que você quer fazer, mas é o que o seu companheiro quer fazer. Tem melhor maneira do que aprender o evangelho dentro do casamento? Tem hora que você quer desistir, né? Não tem hora que você quer desistir de Jesus, a prova está tão grande, fala, não, acho que eu vou abandonar isso aqui que está mais difícil, né? Mas não, Jesus não se abandona, é para o resto da vida, o casamento também. Casamento, quando a gente casar é recomeçar, porque o casamento exige várias mudanças. Mudamos os nossos hábitos, mudamos as nossas manias, passamos a compartilhar as nossas coisas, pensar no outro, matar o meu eu. Tudo isso não é fácil. Às vezes as coisas não saem do jeito que queremos.
e isso surge o desentendimento. Porém, Deus nos dá a oportunidade de mudarmos isso. Às vezes você faz as coisas do teu jeito, faz aquilo que você quer, e dentro do teu ambiente, dentro do teu lar, gera um desconforto e desentendimento. Mas é através desses desconfortos que Deus começa a tratar com você. Mostrar, puxa, se você tiver um entendimento, Deus me ensina, me instrui, o Espírito Santo vai começar a ministrar e você vai começar a ter um interesse, é aprender o verdadeiro amor. Amar o outro antes de você. Puxa, o que a minha esposa queria que eu fizesse? Você fazer porque você ama ela. E até eu ter o entendimento disso, eu tive muito conflito dentro do meu casamento. Eu tinha que matar a minha vontade, o meu eu, aquilo que eu queria fazer. E o casamento só flui quando você entende. Fazer o outro, o que o outro quer. Isso é a melhor maneira de demonstrar amor. Mudando, reconhecendo os nossos erros e principalmente, meus irmãos, pedindo perdão. Né? Eu sempre tive facilidade de pedir perdão. Né? Eu aprendi isso, acho que desde criança sempre foi muito fácil, mas chegou um momento na minha vida que eu comecei a ficar um pouco turrão. Né? Porque a Débora falava, minha esposa falava para mim, você pede perdão igual toma água. Eu falei, pronto, então vou segurar um pouco esse perdão. Né? Porque eu acho assim, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu sempre tive o entendimento que eu nunca ia ganhar nenhuma discussão, porque eu não sei, mulheres têm argumento, né? Desde a minha mãe, eu sempre perdia, eu vejo a minha esposa, eu sempre perco os argumentos dela, eu esqueço fácil das coisas, eu acho que Jesus passa uma borracha muito rápido, e de repente comecei a ser turrão, né? Eu me lembro que eu tinha medo de dormir sem pedir perdão e Jesus voltar na madrugada e eu ficar, né? Eu não sei se já aconteceu isso com você, às vezes a gente pensa umas coisas que é engraçada, né? E eu durmo cedo, né? Então tinha uma época que eu e a Débora, no meu ativismo na igreja, nós tínhamos muita discussão, e eu falava, não, eu estou certo e não vou pedir perdão, não. E quando eu via que eu não estava aguentando mais ficar acordado, eu cutucava ela e falava, amor, você me perdoa? Né? Vai que Jesus volta na madrugada, eu vou ficar por causa de uma falta de perdão. Né? Era assim que eu pensava. Então a melhor maneira de você aprender a pedir perdão é dentro do teu casamento. Aleluia. A verdade é que Deus tem os seus recomeços. Quando Deus quer mudar, Deus quer renovar, quer mudar, Ele vai lá e aperta o quê? Botão de restart. Espera lá que vamos recomeçar. E no casamento tem vários recomeços, né? Pediu perdão, apaga aquilo que foi falado, aquilo que aconteceu, esquece aquilo e recomeça novamente. O erro está você relembrar, né? Aí não houve o perdão, não houve um recomeço. Você vai viver esse problema o resto da tua vida. Terceiro, recomeço. Recomeço na área financeira. No trabalho, às vezes você é demitido, ou a sua empresa não vai bem. Pode ser que vem ou já veio a falência, ou seja, às vezes chega uma crise no meio do seu trabalho e do seu emprego. E você não tem o entendimento. Às vezes você acha que aquilo é ruim para você. Quem já pensou nisso? Puxa, estou para perder o emprego, puxa, está acontecendo alguma coisa, ficar com medo de não receber o salário. Mas às vezes Deus, isso gera o que dentro de nós? Isso gera medo, incerteza, instabilidades. Mas quando Deus coloca um fim, é porque Ele quer fazer algo novo. E por que você se desespera quando o teu trabalho está em risco? Ou porque quando os clientes não chegam? Será que Deus não quer fazer um recomeço? E geralmente quando Deus faz um recomeço nessa área financeira, é para prosperar mais. Eu tenho visto inúmeros testemunhos, principalmente dentro da Donep, de grandes empresários que quebraram e foram à falência. Muito rapidamente Deus restaura o cara muito mais do que ele tinha antes. Né? Ó, Deus está me trazendo à memória aqui o testemunho. Quem já, não é propaganda não, quem já comeu aqueles queijos Vida Ativa? Já comeu? Lá tem Jesus é o Senhor, né? Está escrito no rótulo. É um irmão nosso da Donep. Né? Ele veio à falência, quebrou que perdeu a propriedade da família toda. E Deus restaurou ele muito mais do que ele tinha. Né? Recomeços, imagina, ele conta no testemunho dele que ele quase caiu, ele chegou a cair em depressão por causa disso. Imagina, ele plantava, trabalhava com agricultura, eram as terras da família, plantava, arrendava algumas terras e deu as terras da família para pegar os recursos. Plantou, não colheu, não tinha dinheiro para pagar, a cooperativa foi lá e tomou todas as terras. Imagina para ele perder
a herança toda da família. Imagina que situação, lá na crise financeira, e de repente, o que Deus fez? Deus deu um recomeço para ele. Começou ele, a esposa, puxando leite, comprando leite dos outros. Daqui a pouco começou uma mini fábrica dentro da casa. Daqui a pouco virou uma mega, de uma estrutura. Né? Por quê? Houve um recomeço e Deus faz assim. Às vezes você acha, entra em desespero que você foi mandado embora ou está acontecendo alguma coisa na área financeira, sendo que Deus quer mudar a tua história. Deus quer fazer algo novo. E você não está conseguindo entender isso daí. Aleluia. Quando Deus coloca um fim, é porque Ele quer fazer algo novo, então não tenha medo. Deus está te dando uma nova oportunidade de fazer algo novo da tua vida. A diferença tem uma grande diferença para nós que somos crentes. Quando a gente entende que a crise está chegando, para dar um novo recomeço, uma nova direção, você tem que colocar o quê? Diante de Deus. Porque você também não pode sair daqui e dar um passo sem uma direção de Deus. Em tudo na minha vida, principalmente no meu relacionamento e principalmente nos meus negócios, eu sempre coloquei as coisas diante de Deus. E toda vez que Deus quer fazer um novo recomeço, é doloroso. É difícil. Não tem recursos, as coisas não vão, sempre aquele negócio passando apertado. Aí você pensa em parar, aí Deus fala, é para você continuar. Não para, continua. Aí você, no meu caso, na agricultura, eu pensei esses dias em comprar um equipamento usado. Aí é interessante essas coisas, pastor. Aí eu não vejo o cara, faz muito tempo, o cara está comigo, me encontra na rua, falou, não é para comprar usado não. Deus falou que é para você comprar novo. Falei, meu Deus do céu, já estou sem dinheiro e Deus está falando para comprar novo, né? Aí você está entrando numa agricultura agora, né? Passando seca, dificuldade, sem dinheiro, e Deus mandando continuar. Não é loucura? As pessoas acham que nós crentes somos tudo doido. Assim é na tua história também. Às vezes no teu trabalho, você pedir a direção de Deus, Deus, o que é para eu fazer? No meio da tua parentela, principalmente, vão falar, bom, agora o fulano de tal ficou doido. Está fazendo tudo ao contrário. O que o mundo diz está fazendo ao contrário. Mas se você está centrado, baseado na direção de Deus, as coisas vão dar certo para a tua vida. O segredo é direção de Deus. Agora, não adianta fazer do teu jeito e depois vir culpar a Deus. Ora, não adianta depois você vir para o pastor, pastor, eu tomei a decisão assim, mas aí o pastor perguntar para você, mas você orou? Sem direção de Deus não vai dar certo. Às vezes Deus quer mudar a tua história. Às vezes Deus quer te dar um novo recomeço e você não está tendo esse entendimento. Não está tendo essa visão, essa clareza. Aleluia. Quarto recomeço. As nossas amizades e irmão da fé. Eu costumava dizer antes, no mundo, que o nosso ciclo de amizade dura somente no máximo 5 anos. Você já parou para prestar atenção? Que os amigos vão, você fica durante um tempo e depois some e depois vira colega, fica distante, Pessoas entram e saem das nossas vidas todos os dias. Ajudamos pessoas, cuidamos de pessoas e de repente essas pessoas vão embora. Eu já ajudei muita gente e de repente virou as costas para mim, foi embora e muitas vezes falaram até mesmo mal de mim. Já aconteceu isso com você? Você paga o preço pelaquela pessoa, ajuda ela de um jeito ou de outro, Seja financeiramente, aconselhando, cuidando, orando. De repente, de um certo tempo, pum, essa pessoa vai embora e daqui a pouco você escuta que ela está falando mal de mim. Muitas vezes eu questionei a Deus, eu ajudei tanto aquela pessoa, até que quando o Senhor ministrou no meu coração, fazei sem esperar algo em troca. Deus mandou você fazer, reconhecimento não é das pessoas, é de Deus. Quando você faz para alguém, quando você cuida de alguém, não é pensando que ele possa te recompensar em alguma coisa, em honra, em alguma coisa, não. Quem te honra, quem te justifica é somente Deus. Você faz porque Deus mandou você amar o outro. Cuidar. E essas pessoas que às vezes você ajudou, que você orientou,
né? Muitas vezes o que Deus quer te ensinar é perdoar. Deus está tirando de perto, te dando a oportunidade de conviver com outras pessoas, pessoas que estão precisando de você. Assim eu vejo no movimento celular. Eu lembro quando eu trabalhava com célula, em outro ministério, pessoas entravam e saíam. Eu lembro que quando às vezes nós multiplicávamos, cortava aquele umbigo, dava saudade das pessoas. Mas às vezes chegava pessoas novas. Por que Deus traz pessoas novas do nosso lado? Para você cuidar, para você orientar, para você falar de Jesus, para aquela pessoa ser transformada através da tua vida. É novas oportunidades de você falar de Jesus para as pessoas. É um novo recomeço. O quinto recomeço, e eu acho que é de grande importância para nós, que às vezes a gente tem o entendimento que esse recomeço é somente coisa ruim, que é quando bate uma doença, quando entra uma enfermidade. Quando a enfermidade chega, a gente acha que é somente coisas ruins que vão acontecer. Mas às vezes, se você parar para pensar, é uma das melhores maneiras de ter um novo recomeço. Porque quando a enfermidade chega, primeiro, a pessoa se torna também mais sensível. Quando a doença chega, você se depara com uma situação que a tua doença é complicada, o processo vai ser doloroso, traz o que? É sensibilidade. Segunda coisa, quebrantamento do coração. E terceira coisa, transformação. Às vezes Deus permite que uma enfermidade, uma doença chegue até o teu organismo para mudar, quebrar aquela dureza do teu coração e fazer algo diferente na tua vida. Quem sabe, às vezes você precisa sensibilizar mais para mudar do jeito que você está lidando com as pessoas. Às vezes uma pessoa em especial, não sei. Mas geralmente quando essa notícia chega, a gente muda. Para refletir a respeito de algumas coisas da vida. Né? Se realmente vale a pena algumas discussões, algumas brigas. Será que colocar as coisas na balança? Quem sabe quando a enfermidade chega, uma oportunidade de restauração. Restauração familiar, restauração de convívio com uma pessoa que às vezes fazia tempo que não conversava mais por causa de alguma coisa que fez com você, que trouxe amargura no teu coração. Às vezes a enfermidade é para mudar tudo isso dentro de você. Então a doença às vezes não é tudo só ruim, é porque Deus quer mudar algo e começar a partir de dentro dessa pessoa que se encontra enferma. Uma grande oportunidade de recomeçar. Principalmente agora, em tempos de pandemia. Quantas vezes a gente não ouvia lá na época, quando pessoas sendo internadas, pessoas morrem ou não morrem, né? Deus restaurou, eu via testemunhos de Deus restaurando família, fazia tempo que não conversava, daqui a pouco estava conversando, porque deixou as coisas para lá, vai que eu perco o meu parente. Às vezes Deus quer mudar tudo isso. Doenças como câncer, oportunidades de restauração, perdoar pessoas, restaurar relacionamentos, né? Também processo de intimidade, né? Oportunidades de falar de Jesus, né? Eu tive uma grande oportunidade de falar de Jesus para o meu avô. Eu fui um do primeiro da minha família a entregar a vida para Jesus, né? Fui muito apedrejado por causa né? Por causa das tradições que tinha antigamente, e de repente entrego a minha vida para Jesus, a minha família toda contra mim, e quando o câncer do meu avô se espalhou pelo corpo, e eu, mesmo não tendo muito entendimento, eu ouvi falar que Jesus levou consigo as nossas dores e enfermidades, e quando o câncer estava no osso, é uma região que mais dói, né? Meu avô tomava 250 miligramas de morfina, não tirava a dor, e eu falava, avô, a Bíblia diz que o Senhor Jesus levou consigo as nossas dores e enfermidades, e eu orava por ele, mesmo com aquele início do meu processo, né? Tinha recém-convertido, Jesus anestesiava o meu avô, e foi aí que eu comecei a ter experiências com Jesus, né? A ponto de um dia eu apresentar Jesus para o meu avô, e ele entregou a vida para Jesus. 2 dias depois o Senhor o recolheu. Fomos através de uma enfermidade, através de uma experiência com Jesus, anestesiando ele, tirando as dores dele, trazendo paz sobre ele, foi uma oportunidade de ele viesse para Jesus. Tive a oportunidade de uma tia minha também, né? A vida inteira eu falando de Jesus para ela, mas eles começaram a nem mais me convidar, nem para frequentar os almoços familiares, não me chamava mais para nada. Quando a doença se espalhou pelo corpo,
ela ficou numa cama praticamente vegetando, e na UTI minha mãe falou, você vai comigo hoje? Eu falei, mas vou falar o que lá? Não, você vai falar de Jesus para ela. Eu falei, mas mãe, eu vou lá visitar ela, né? Já falei tanto de Jesus para ela, ela nunca quis saber de Jesus, e aí caí, fui lá na UTI, chegou lá dentro, e aí o Espírito fala, olha que estratégia que o Espírito Santo me deu. Né? Ela não falava mais nada, eu falei, tia, eu estou aqui para falar de Jesus. E se a senhora está me entendendo, a senhora pisca bem forte 2 vezes. E ela piscou bem forte. E eu comecei a ministrar a respeito de salvação, falar do que Jesus tinha feito por nós. Falei, tia, a senhora quer entregar a vida para esse Jesus que eu estou falando agora? Se a senhora entendeu, pisca 2 vezes. Aí piscou 2 vezes, entregou a vida para Jesus. E depois eu falei, tia, posso orar pela senhora, para Deus fazer a vontade dele? Falei, aí a senhora pisca de novo, piscou 2 vezes, orei e o Senhor recolheu dentro de 45 minutos. Que oportunidade que eu tive, que experiência que eu tive com Deus. Meus irmãos, às vezes uma enfermidade é uma oportunidade de você falar de Jesus. Melhor uma pessoa que às vezes está lá morrendo, mas entrega a vida para Jesus e depois você tem a certeza para onde que ela vai. Grandes oportunidades de novos recomeços. Todas as manhãs Deus te dá uma nova oportunidade de ser diferente, oportunidades de perdoar mais, de melhorar como cristão. Nas minhas orações, todas as manhãs, nas madrugadas, eu falo, Senhor, me dá a oportunidade de ser o melhor cristão, ser diferente, que teu Espírito possa achar algo que precisa ser transformado. Coloque isso na tua oração também. Ser uma pessoa diferente, que possa ter recomeços diariamente, mudanças de atitudes, de falarmos do amor de Deus para as pessoas, de ajudar mais, de orar mais, de amar mais. A Bíblia diz assim, o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, ou seja, se renova toda manhã. E como é grande a fidelidade do Senhor. Então o amor de Deus não tem fim, a gente tem que ter esse entendimento. Pedir, Deus, me dá a direção todas as manhãs, para que seja um novo recomeço, que eu possa ser diferente, principalmente com aqueles que estão ao meu redor. Aleluia. Devemos aprender a recomeçar, caso ao contrário não iremos crescer na fé. Devemos acreditar que servimos a um Deus e que Ele é especialista em recomeçar todas as coisas. Por quê? Deus está no controle de tudo. Eu não sei como está o seu coração, como que você vai sair daqui, como que vai ser o seu dia amanhã. Mas pode ter certeza que Deus sabe como você está e que Deus está no controle de tudo na tua vida. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, é igual o pecado, desobediência a Deus. Quem pecou ontem se arrependeu hoje, veio aos pés do Senhor Jesus, o que que acontece? Se você pecou ontem, se arrependeu, pediu perdão, o que que acontece? Os seus pecados são apagados, é um novo recomeço. É igual quando a gente olha para o GPS, digita lá a localização que você quer ir, e às vezes você erra o caminho, o que que o GPS fala? Recalculando a rota. Às vezes Deus quer recalcular a rota da sua vida, mudar a direção, e a direção quem muda é somente o Espírito Santo de Deus. Aleluia. A especialidade de Deus é recomeçar, e o impressionante é que Deus sabe aonde vamos entrar no caminho errado. Deus sabe quando você vai errar, Deus sabe quando você vai pecar, porque Ele conhece todas as coisas. Mas Ele é permissivo, se você não se policiar, se você não tomar cuidado, se não deixarmos Deus e formos seguir os desejos do nosso coração, as coisas vão dar errado. É simples assim. Se você fazer algo que está fora da direção de Deus, vai dar errado. Porque a direção correta, quem pode te dar é somente o Espírito Santo de Deus. E quando você fala assim, eu fui pelo meu coração, o coração do homem é enganoso. Muitas vezes você faz do jeito do seu coração manda, mas o teu coração está enganando. Aleluia, aleluia. Deus vai nos dar o que precisamos no momento certo e na hora certa. O interessante lá em Efésios 3:20, que Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos,
de acordo com o seu poder que atua em nós. Então Deus é capaz de dar infinitamente mais daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem pensado, daquilo que você tem desejado para a sua vida. Ele pode te dar muito mais de acordo com o seu poder que Ele atua nas nossas vidas. Então peça a Deus, eu não sei como está o teu coração, não sei qual que é o que você está precisando nessa noite. Mas eu tenho a certeza que se você colocar diante de Deus e pedir a direção do Espírito Santo, pedir a direção correta e exata, Ele vai fazer na tua vida. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Aleluia. Queria abençoar a sua vida. Quem sabe, assim como Deus está fazendo na minha vida, na minha história, um novo recomeço. Tem muitas coisas novas que eu estou vivendo nesses últimos dias. Mas o processo não é fácil. Quando Deus quer recomeçar, quando Deus quer mudar a rota, não é fácil. O processo é doloroso, é árduo, é difícil. As barreiras vêm, né? Às vezes o inimigo quer impedir as coisas acontecer, mas Deus continua trabalhando. Então nessa noite, se você veio aqui preocupado com algo a respeito que Deus quer fazer novo na sua vida, seja forte e corajoso. Essa é a palavra que o Senhor tem me dado nesses últimos dias. Não tenha medo de mudança. Às vezes o processo está doloroso, é árduo, mas não tenha medo. O processo pode ser doloroso, mas lá na frente a vitória é linda. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Tenha certeza disso. Igual foi lido aqui a palavra, Romanos 8:28, tudo coopera para o seu bem. Confia, creia, peça a direção do Espírito. Tenha certeza que através do Espírito você não vai errar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, grande é o Senhor. Queremos agradecer pela Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra, nós sabemos que ela não volta vazia. Mas, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, junto com a Tua igreja, Deus, visita os nossos corações, visita as nossas necessidades. Pai, quem sabe o Senhor está escrevendo novos recomeços aqui nesta noite. Eu não sei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Quem sabe o Senhor está fazendo um momento aqui de transformação, de mudança de direção, recalculando a rota, quem sabe, Senhor. Pai, não deixe os meus irmãos desamparados. Deus esteja preparando todas as coisas, recursos, oportunidades. Deus, que o Teu Espírito possa fazer a diferença em nós. Papai, que nós viemos viver uma vida direcionados pelo Senhor através do Teu Espírito Santo. Pai, abençoa a Tua igreja. Abençoe o Teu povo. Pai, que haja transformação por completo. Deus, que o Teu Espírito venha fazer uma limpeza dentro de nós, aquilo que precisa ser retirado, aquilo que precisa ser transformado. Papai, que no dia que o Senhor Jesus voltar, nós possamos nos apresentar íntegros. Pai, que possamos nos apresentar de uma maneira melhor possível. Deus, que cada manhã possamos ser melhores cristãos. Deus, nesta noite, abençoe os meus irmãos. Muda a história, restaura, renova, cura, Senhor, faça milagres. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. E cremos, Deus, na vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Diogo, Tu és soberano, tá? Tu és